Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você sabe um pouquinho sobre o que é barras de Axis, Theta Healing, constelação. E o que eu quero te dizer aqui é de que forma que essas três ferramentas elas trouxeram benefícios para a minha vida. O que eu aprendi com cada uma dessas práticas, dessas ferramentas, dessas terapias? Bom, eu vou começar na ordem cronológica. Quando eu comecei a estudar barras de Axis, foi o primeiro curso que eu fiz, né, nesse mundo holístico da terapia. Logo depois que eu fiz o caminho das palestras do Hélio Couto, eu encontrei, né, o Access Consciousness, mais especificamente barras de Axis, que é um curso que está dentro do Access Consciousness. E com barras de Axis, o que eu aprendi que me chamou muita atenção é com relação às perguntas. O Access Consciousness, de forma geral, fala muito isso. Faça as perguntas, mas não busque as respostas. E isso é um ensinamento que eu uso diariamente na minha vida. Em todos os momentos eu faço a pergunta. Seja numa situação que eu tô, de certa forma, incomodada, seja em alguma situação que eu tô muito feliz e eu quero algo melhor ainda. E aí, tanto que a pergunta que eu faço é: o universo tá bom demais, como é que pode melhorar? Eu quero mais e mais disso. Então, as perguntas, o que o Access Consciousness explica é: faça a pergunta, mas não fique buscando a resposta, porque quando a gente busca a resposta, é como se a gente fechasse diversas portas de possibilidades, de oportunidades. Para cada pergunta que a gente faz para a gente mesmo, saiba que existem 1 milhão de possibilidades. Às vezes, em alguma situação que a gente não sabe como resolver, a gente acha que determinada situação está perdida, e quando você faz uma pergunta querendo encontrar a resposta imediata, a gente acaba se limitando muito. Então, uma das perguntas, às vezes, que eu uso muito, as mais frequentes são: universo, como pode melhorar o universo? Universo, aonde que eu sou contribuição? Aonde que eu sou contribuição na profissão? Universo, qual que é o meu propósito? Corpo, o que você quer fazer neste momento, corpo? O que você quer comer neste momento? O que você quer escutar, corpinho? Fala pra mim. São muitas perguntas, né? Outra pergunta que eu amo é: o que eu posso ser, gerar, ter, que faria a minha vida e o mundo um lugar melhor? O que você pode fazer hoje de contribuição para você e para quem está do seu lado? De que forma que você pode ter um amor leve e contributivo para sua vida? São inúmeras perguntas. E a ideia é a gente não ficar preso às respostas. Ela vem de alguma forma. Ela vem às vezes com uma conversa, uma ligação, ela vem com uma mensagem de um amigo, ela vem quando você tá rolando vídeo no seu celular e aparece algum vídeo interessante, ela vem de alguma forma para você, tá? Então não espere, deixa o universo fazer a parte dele. Um outro ponto muito bacana de barras de Axis, e que é um ensinamento que eu levo também para a minha vida, é com relação ao leve e pesado. Existem situações na nossa vida que o nosso corpo diz se é leve ou se é pesado. Então, determinado caminho que você precisa tomar, determinada decisão que você precisa fazer, feche o olhinho, faça essa pergunta e veja se o seu corpo ele se abre igual um jardim ou não, ou ele fica pesado, fechado. A gente fala muito aqui no Barras de Axis, e eu sempre faço, eu dou esse exemplo que eu acho muito interessante, que é: quantas vezes na nossa vida, às vezes alguma coisa não funcionou e aí veio uma pluma para te avisar assim: ó, não vai por esse caminho não, que não vai funcionar. Mas por muitos momentos a gente não escuta, que é a chamada intuição. A gente não escuta muito a nossa intuição, a gente deixa para lá, fala: não, eu vou sim por esse caminho, eu tô numa profissão que eu preciso desse dinheiro, né? É um exemplo. E aí depois dessa pluma vem uma pedrinha pequenininha, mas vem e incomoda a sua cabeça. Aí você fala: nossa, que estranho, pesou. Mas mesmo assim você continua até o momento que essa pedra vira um tijolo enorme e machuca muito a sua cabeça. Então, assim, qual que é a explicação disso, né? Qual que é o ensinamento disso? Veio uma pluma já te avisar. O pesadinho já estava te avisando ali que não era esse o caminho, mas a gente seguia. E a gente deixou virar uma bola de neve, um tijolo bate na nossa cabeça, e aí sim a gente toma algumas decisões na nossa vida. Barras de Axis, eu gosto muito então das perguntas, do leve e pesado. E um outro ponto que eu acho muito legal, que eu usei demais, que é um interessante ponto de vista.
Às vezes a gente toma as nossas opiniões, as nossas conclusões como a verdade. E não existe a verdade. Nada é o oposto do que parece ser, tudo é o oposto do que parece ser. Então, a seguinte questão: quando alguém falar algo para você, trouxer uma opinião que você não concorda, pense. É um interessante ponto de vista dela. O que significa isso? O que significa eu não estou fechada à opinião dela. É uma opinião dela, é um ponto de vista dela. Não significa que tá certo nem que tá errado. É o interessante ponto de vista. Eu gosto muito disso no Access. Acho que esse enunciado aclarador, ele traz mais leveza para a minha vida. E agora falando um pouquinho de outra ferramenta, né? Logo depois do Barras de Access, eu fiz o curso de Theta Healing, que também foi um outro curso maravilhoso. E se você tiver a oportunidade de fazer o curso, não só, claro, ser atendido, né, por um Theta Healer, mas o curso também é lindo demais. Porque no Theta Healing eu aprendi tanta coisa, eu aprendi de que forma que você consegue identificar se você tem uma crença limitante, se não tem e qual crença limitante é. Eu não vou falar um pouquinho qual que é o exercício, talvez em outro momento eu poderia falar, mas no curso, o que a gente aprende no Theta Healing? A gente aprende a entender qual é a linguagem do seu corpo quando ele diz sim e qual é a linguagem do seu corpo quando ele diz não. E aí você coloca determinada afirmação. Por exemplo, eu quero entender, eu quero saber se é uma crença limitante a afirmação eu sou uma mulher insegura. Eu quero saber se eu sou ou não. E aí eu vou dizer a afirmação, né? Eu já vou entender como que o meu corpo diz sim e como que o meu corpo diz não. E aí eu faço a frase, eu sou uma mulher insegura? Se o meu corpo me disser que sim, significa que existe uma crença limitante e eu preciso quebrar essa crença limitante. E o Theta Healing, né, que é você entrar na onda Theta, que a onda é o estado onde a sua centelha divina está. Nessa onda do Theta Healing é possível você destruir essa crença e aplicar um novo download em cima, né? Que a gente fala muito isso no Theta Healing. Então é a gente destruir essas crenças limitantes, que inclusive o Barras de Access fala muito, né? Destruir, descriar, pode em tudo. No caso do Theta Healing é você entender qual crença limitante você tem. Às vezes, por exemplo, crença limitante com relação à prosperidade, dinheiro. Muitas pessoas acham que o dinheiro é sujo. E aí no Theta Healing você consegue identificar se essa é uma crença sua, que às vezes você pegou de alguém, é normal, né? A gente cresce com, não só nessa existência, né? Mas às vezes até na camada mesmo do corpo a gente entende que a gente carregou uma crença, colocou aquilo como verdade e agora a gente vive uma vida que poderia ser muito mais próspera, mas por conta dessa crença limitante as coisas não estão andando. Então quando você identifica, por exemplo, de que realmente você acha que o dinheiro é sujo, se o dinheiro é sujo, por que você vai querer ele? E o fato de você ter essa crença faz com que a prosperidade não se conecte com a sua frequência, né? Faz com que a prosperidade não chegue até você. Quando a gente destrói uma crença no Theta Healing, a gente consegue colocar um novo download, dizendo, não, dinheiro é lindo, dinheiro é super bem-vindo na minha vida, porque me traz felicidade para quem tá ao redor de mim. A gente faz a economia girar, né? Então, o Theta Healing me trouxe esse ensinamento, que é algo que eu uso sempre, de identificar que crença limitante que às vezes está me impedindo de ser mais feliz, porque a gente tem 1 milhão de oportunidades e possibilidades de sermos felizes e às vezes por alguma crença que está instalada na gente, a gente não consegue ter essa abundância da forma como a gente precisa e também merece. E o Theta Healing também me trouxe um ensinamento que eu achei muito interessante, que é o casamento. Quando você casa emocionalmente com alguém. Em determinadas situações, é claro, o casamento emocional é muito bem-vindo quando você é casado emocionalmente com o seu parceiro, com a sua parceira. Mas e quando você é casado ainda em um relacionamento com um parceiro que agora já não é mais o seu parceiro, uma pessoa que realmente você fez um divórcio mesmo no contrato, mas você de certa forma continua ligada a ela. Aquilo ali precisa ser resolvido. Por quê? Porque novas coisas precisam surgir, novos relacionamentos amorosos precisam surgir, então você precisa desfazer
esse contrato. Você precisa fazer o divórcio de almas, que é o que a gente fala no Theta Healing. Outra situação que acontece muito é quando você está casada emocionalmente com o seu pai, com a sua mãe. Como assim, casada emocionalmente? Em algumas situações, eu vou citar um exemplo de uma constelação que eu fiz, né, de um cliente, que a gente identificou na constelação familiar, que é outra ferramenta depois que eu vou falar do que eu aprendi com a constelação, mas a gente, nesse cliente, a gente identificou na constelação dele de que ele estava casado emocionalmente com a mãe, porque o pai havia falecido e ele precisou ocupar o lugar da mãe, o lugar ao lado da mãe, para ela não se sentir sozinha. E era por conta disso que ele não estava conseguindo encontrar um relacionamento amoroso com uma mulher do jeito que ele estava querendo. O consciente dele dizia: eu quero um namoro, eu quero uma mulher bacana, eu quero me casar, mas de certa forma o inconsciente não estava facilitando, não estava fazendo com que ele encontrasse essa pessoa, porque estava escrito na testa dele: sou casado com a minha mãe, não se aproxime, né? Então, quando a gente consegue identificar se você está casado com alguém emocionalmente que não era para estar, o Theta Healing consegue fazer o chamado divórcio de almas, que é algo muito, muito bacana e que tem resolvido já várias questões, vários problemas de algumas pessoas. E por último, a constelação familiar, e que a constelação familiar é diferente do Barras de Axis e do Theta Healing. A constelação traz o diagnóstico. Então, quando a pessoa está perdida, às vezes ela tem alguma dificuldade, vou citar um exemplo, tá? Uma dificuldade financeira, as coisas não andam na vida dela no campo profissional e ela vai constelar. A constelação traz o diagnóstico, ela abre ali o campo e fala o que está acontecendo. E em algumas situações, o que vai resolver? Pode ser o barras de Axis, pode ser terapia, pode ser Theta Healing, pode ser tudo junto, pode ser regressão. Existem várias ferramentas para você, depois de identificar o problema, né, depois de identificar a origem daquele problema, resolver com o auxílio de alguma outra ferramenta. Seja ela qual for, barras de Axis, Theta Healing ou uma outra qualquer que não está sendo citada aqui nesse vídeo. E a constelação familiar, o que eu aprendi com ela? Primeiro lugar, né, a constelação familiar, ela é baseada em 3 leis que são chamadas de leis do amor. A lei da hierarquia, a lei do equilíbrio e a lei do pertencimento. E de todas, né, aqui eu levo também sempre, diariamente, na minha vida, e que mudou muito desde quando eu entendi, aprendi e absorvi mesmo como um pensamento importante e respeitoso, é a tal da lei da hierarquia, que é você respeitar os ancestrais, é você respeitar quem veio antes de você. Então, papai, mamãe que me geraram, eles são maiores, sempre serão maiores do que eu. Por quê? Porque eu nunca vou conseguir retribuir o que eles me deram, que é a vida. Eu nunca vou conseguir. Eu posso fazer o que for, mas eles sempre serão maiores do que eu. Existem muitas situações que a pessoa fala: ah, mas eu tenho um péssimo relacionamento com meu pai me abandonou. Independente disso, aquele homem que te abandonou, isso realmente não é o correto, mas de toda forma você tem que honrar ele, porque você só nasceria daquela forma, daquele jeito. Além disso, a gente tem a lei do pertencimento, que é um outro ensinamento muito lindo, que é você não excluir ninguém. Não exclua algo do seu sistema familiar, porque em algum momento ele vai ter que voltar. As coisas não podem ficar escondidas. E isso acontece muito em questões de pessoas na sua família que têm problema com droga, ou então pessoas que têm alguma questão relacionada à loucura. Quantos ancestrais, né, que estão no seu sistema familiar e que não foram incluídos da maneira que deveria, e por conta disso está acontecendo alguma repetição de padrão e que a gente precisa olhar. E por último, o que eu aprendi da constelação familiar está ligado à lei do equilíbrio. Isso é um ponto fundamental para os relacionamentos amorosos. Quantos relacionamentos que a gente vê que começam bem, tá tudo ótimo, porque é aquele ponto de vista, né? No começo é tudo lindo, né? Eu acho graça de fulano de tal acha graça de mim, tudo é maravilhoso. Mas aí, com o passar do tempo, você começa a ficar incomodado com alguma ação do seu parceiro, com alguma mania que o seu parceiro tem. E aí começa
a ter um problema na lei do equilíbrio, que é o quê? Às vezes você se sente maior do que o seu parceiro, por determinadas situações, e aí cada caso é um, por isso que é importante, né, o cliente fazer a constelação, porque aquela constelação é dele. Existem algumas razões para existir alguma falta de equilíbrio no relacionamento amoroso? Existe. Questão financeira acontece muito. Gente que começa a ganhar muito mais do que o parceiro e às vezes o parceiro que tá ganhando menos não aguenta, acha como se isso fosse uma humilhação. Isso acontece muito com mulher e homem, quando a mulher ganha mais do que o homem. Ou situação que às vezes uma pessoa tá traindo a outra, está ficando com outra pessoa fora do relacionamento, sendo que isso não foi acordado no relacionamento deles. Você tá sendo uma namorada perfeita, essa pessoa tá te traindo e vocês estão se distanciando, né? Então existem vários motivos. E o que é mais importante a gente entender nessa lei do equilíbrio? E que em todo relacionamento, 50% da responsabilidade é minha e os outros 50% da responsabilidade é do parceiro, é da parceira com quem eu estou. Quando a gente entende isso, a gente para de se tornar a vítima, a gente para de culpar o outro. A gente senta de igual para igual e fala, olha, estamos tendo um problema aqui no nosso relacionamento, vamos resolver juntos, porque esse problema é meu e esse problema é seu. 50% é meu e 50% é seu. E isso aí, esse entendimento faz a gente também abrir o nosso leque de possibilidades para um mundo mais leve, mais feliz e mais contributivo. Bom, esses são os três ensinamentos não, esses são as 3 terapias que eu queria citar, né, barras de Axis, Theta Healing e constelação familiar, e de que forma que eu levo esses ensinamentos para a minha vida diariamente. Espero que você, caso você não conheça muito sobre as ferramentas, que você vá conhecer, que você vá constelar, vá receber barras de Axis ou vá fazer a troca de crenças limitantes no Theta Healing, é super válido. Ou então fazer o curso para você se aprofundar aí nessa área do autoconhecimento, viu? Um beijo!